Você já parou para pensar em quantas vezes a sua vida saiu do eixo por causa de um momento de impulso? Aquela palavra atravessada que você soltou sem pensar. Aquela escolha feita no calor da emoção. Aquela vontade urgente de provar algo, de se defender, de reagir. E depois vem o silêncio. O arrependimento. A pergunta que fica martelando. Por que eu deixei isso acontecer de novo? Comenta aqui embaixo. Qual impulso te domina mais e te impede de crescer? A raiva, a ansiedade, o medo, a pressa? Falar disso pode ser desconfortável. Eu sei, mas é aqui que começa a transformação. Porque quando você nomeia o que te prende, você começa a soltar as amarras. E é exatamente isso que a gente vai fazer juntos hoje. Muita gente acredita que crescer é sobre ter mais, conquistar mais, ganhar mais espaço lá fora. Mas o verdadeiro crescimento começa dentro. Começa no instante em que você decide que não vai mais ser refém dos seus impulsos. Quando você percebe que não é obrigado a agir só porque sentiu. Que não é obrigado a responder só porque foi provocado. Que não é obrigado a repetir padrões antigos só porque eles parecem familiares. É aí que a mágica acontece. Porque cada vez que você diz não para o impulso, você está dizendo sim para quem você quer se tornar. E isso é uma escolha diária. Uma batalha interna. Um treino. E o estoicismo é o mapa desse caminho. Essa filosofia milenar nos ensina que o nosso maior poder está na forma como escolhemos responder ao que sentimos. E não em apagar o que sentimos, mas em não deixar que isso nos controle. Porque o impulso sempre vai aparecer. Ele vem quando você se sente ferido, ameaçado. Ele vem como um grito de dentro querendo alívio imediato. Mas se você vive apenas para aliviar, você nunca se liberta. Crescer dói. Crescer exige presença e exige coragem para não obedecer tudo o que passa pela sua cabeça. Imagina um cenário simples. Você está numa conversa difícil. A pessoa te acusa, te provoca, te fere. O impulso quer gritar, atacar, interromper. Mas você respira. Você escuta. Você se pergunta: o que eu quero construir com essa conversa? Eu quero vencer ou eu quero ter paz? Nesse segundo, você mudou. O rumo do tudo. Porque não foi o impulso que decidiu por você. Foi a sua consciência. E essa escolha é a verdadeira vitória. Porque, como diziam os estoicos, não é o que acontece que nos destrói, mas a forma como reagimos a isso. O mundo vai continuar provocando os seus gatilhos. Mas a questão é, você vai continuar sendo previsível? Ou vai começar a ser livre? Vai continuar explodindo e se arrependendo depois? Ou vai começar a cultivar a firmeza de quem sabe que não precisa mais provar nada para ninguém? Crescer é silenciar o ego. É olhar para a própria dor e não despejar nos outros. É aceitar que você não tem controle sobre tudo, mas tem responsabilidade sobre si mesmo. E é essa responsabilidade que te transforma. Você não precisa mudar da noite para o dia. Só precisa começar a observar, a nomear o que sente, a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Porque é nesse espaço que mora a sua liberdade. Você não está sozinho nessa caminhada. E se essa mensagem fez sentido para você, se alguma parte tocou a sua verdade, comenta aqui embaixo qual impulso você vai começar a desafiar hoje. Esse é o primeiro passo. A mudança começa quando você se compromete com ela. No canal Estoicismo para Valer, porque juntos a gente vai continuar essa jornada de autodomínio, consciência e verdadeira liberdade emocional. Você cresce quando decide ser maior que o impulso. E essa escolha é sua, agora. Sabe por que tanta gente se sente travada na vida? Porque vive tentando consertar o que sente com mais impulso. Toma decisões rápidas para fugir da dor. Busca distração para não encarar o vazio. Reage para se proteger. E aí vira um ciclo silencioso de repetições. As mesmas escolhas. Os mesmos erros, a mesma culpa e o mesmo sentimento de que algo dentro ainda não está no lugar. O impulso parece solução, mas é só disfarce. Ela acalma na hora, mas cobra caro depois. E o que o estoicismo ensina é que a sua verdadeira força aparece justamente quando você escolhe não agir no automático, quando você olha para a dor com firmeza, quando você para de fugir e começa a escutar o que ela quer te mostrar. O impulso grita, mas a sabedoria sussurra, e você só escuta esse sussurro quando aprende a silenciar por dentro. A maioria das pessoas confunde silêncio com fraqueza, mas os antigos sábios sabiam que é no silêncio que mora o verdadeiro poder. Porque o silêncio te dá perspectiva, permite observar, te mostra o que está realmente acontecendo aí, dentro. E quando você começa a se tornar íntimo desse silêncio,
você descobre que a raiva não é o que você é só o que você sentiu. Que a ansiedade não define o seu valor, é só um sinal de que algo em você está pedindo atenção. Que o medo não é inimigo, é um alerta. E que o impulso não é destino e é só um teste. Quantas vezes você já prometeu que ia mudar, que ia ser mais calmo, que não ia mais cair nas mesmas armadilhas emocionais? E depois de alguns dias, tudo voltou ao mesmo lugar. Isso não é falta de força, é falta de método. E o estoicismo é esse método, porque ele não te manda reprimir o que sente. Ele te convida a compreender, questionar e direcionar. Ele te convida a se tornar maior que o seu impulso. Não para se tornar frio, mas para se tornar livre. Pensa nisso. Toda vez que você reage sem pensar, você entrega o controle. Toda vez que você se deixa levar pela emoção do momento, você renuncia ao seu poder. Mas toda vez que você escolhe parar, respirar e refletir, você está treinando a sua mente para liderar a sua própria vida. Esse é o treino do sábio, do forte, do verdadeiro livre. Porque não existe liberdade maior do que escolher a sua resposta. E isso exige atenção, vontade, presença. É aqui que você começa a se tornar um ser humano mais consciente. Alguém que sente, mas não se afoga. Que escuta a própria raiva, mas escolhe não alimentá-la. Que sente vontade de fugir, mas escolhe ficar. Que sente o medo batendo, mas escolhe seguir. Esse é o caminho de quem quer crescer de verdade. Não é rápido, não é fácil, mas é real. E transforma tudo ao seu redor. A sua maior batalha não é com o mundo lá fora. É com o que pulsa dentro de você. Com as histórias que você repete. Com as emoções que você evita. Com os impulsos que você alimenta sem perceber. Quando você entende isso, começa a agir diferente. Começa a viver com mais presença. Começa a parar de querer ter razão e passa a querer ter paz. E isso muda tudo. Muda a forma como você se relaciona. Como você trabalha. Como você lida com o fracasso. Como você se enxerga. Porque quando você decide ser maior que o impulso, você decide ser alguém que não é mais guiado pela dor, mas pela consciência. E essa decisão muda o seu caminho inteiro. Você já percebeu como o impulso tem pressa, mas a consciência tem calma? É como se dentro de você existissem duas vozes competindo o tempo inteiro. Uma grita, exige, quer tudo agora. A outra observa, pondera e escolhe o momento certo. O problema é que a maioria das pessoas vive tão conectada à urgência que desaprendeu a escutar a calma. O impulso é sedutor porque promete alívio rápido. Mas esse alívio é curto e quase sempre custa caro. Quantas vezes você já disse coisas que não queria só para aliviar a tensão de um momento? Quantas vezes tomou decisões precipitadas só para fugir de uma sensação desconfortável? E depois veio o arrependimento, o cansaço, a culpa. Tudo isso porque o impulso venceu mais uma vez. Mas e se você começasse a prestar atenção no que está por trás dele? Toda reação impulsiva esconde uma emoção mal digerida. Por trás da raiva tem um medo. Por trás da fuga tem uma dor. Por trás da pressa, uma insegurança. O impulso é só o reflexo de algo mais profundo que ainda não foi acolhido. E o estoicismo te convida justamente a olhar para isso com firmeza e coragem. Não para se julgar, mas para se responsabilizar, porque você não tem culpa pelo que sente, mas tem escolha sobre o que faz com isso. Me responde aqui nos comentários. O que mais te tira do eixo hoje? Qual situação ativa seu impulso mais destrutivo? Quando você escreve, você já começa a organizar, já começa a dar nome, e quando você dá nome, você já começa a soltar. Esse é o poder da observação estoica. Os antigos filósofos entendiam que só é possível mudar aquilo que você enxerga com clareza. E clareza só vem quando você para de correr e começa a encarar. Porque quem vive fugindo do que sente, acaba sendo controlado por isso sem perceber. Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar desperto. Precisa treinar o músculo da pausa. O espaço entre o estímulo e a resposta é nesse espaço que você constrói a sua liberdade emocional. E esse treino começa nas pequenas coisas, na forma como você reage quando alguém discorda de você, no tom de voz que você escolhe usar quando está frustrado, no tempo que você se dá antes de enviar aquela mensagem que escreveu no calor da emoção. São nesses detalhes que você vai moldando quem está se tornando. Muita gente quer mudar de vida, mas não quer mudar de comportamento. Quer resultados diferentes, mas insiste nas mesmas respostas impulsivas. A verdade é que toda mudança começa dentro, no íntimo da sua escolha mais silenciosa. Crescer
não é fazer barulho. É aprender a calar na hora certa. A say counter Sam, say rip, a sentir tudo. E mesmo assim, escolher o caminho mais sábio. Esse é o verdadeiro poder. É por isso que Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, não é o que acontece que te afeta, é o que você faz com o que sente. A grande virada começa quando você decide que não precisa mais se justificar com o mundo todo, que você pode sentir tudo, mas não precisa reagir a tudo, que você pode ser intenso, mas ainda assim ser firme, que você pode ser humano e ainda assim escolher a sua resposta com sabedoria. Esse é o início da verdadeira transformação, porque crescer no fundo é aprender a se dominar, e dominar a si mesmo é o ato mais profundo de liberdade que alguém pode experimentar. Tem horas que parece impossível conter o impulso, quando a raiva sobe, quando a ansiedade aperta o peito, quando a mágoa quer sair em forma de ataque, e, como se uma força invisível tomasse o controle e dissesse: vai, fala mesmo, responde, explode, e a gente obedece, porque parece que não tem escolha, mas tem, sempre tem. Só que ninguém ensinou a gente a esperar, a respirar, a observar, antes de agir. O mundo nos ensinou que reagir rápido é ser forte, mas a verdade é outra. Força, mesmo é segurar o impulso e escolher com consciência. Você cresce quando escolhe não revidar na hora da raiva, quando escolhe não alimentar o drama de uma situação, quando escolhe não entrar na discussão só para provar que está certo. Você cresce quando entende que nem tudo precisa de resposta, que nem tudo merece sua energia, que se você parar, mesmo que por alguns segundos, você ganha uma clareza que muda tudo. O impulso te fecha, a pausa te abre. O impulso te trava em um padrão antigo, a pausa te permite criar um novo caminho. E o mais curioso é que, quanto mais você treina esse espaço entre o sentir e o agir, mais percebe que a maior parte das suas reações automáticas nem eram suas de verdade, eram aprendidas, copiadas, herdadas. Você reagia como aprendeu a reagir, não como queria reagir. E isso é libertador, porque significa que, se foi aprendido, pode ser desaprendido, que você não é seu impulso, que você não é a sua raiva, nem a sua pressa, nem sua ansiedade. Você é quem observa tudo isso. E quando observa com lucidez, começa a escolher melhor. É aqui que o estoicismo se torna um farol, porque ele não te promete uma vida sem dor, mas te entrega ferramentas para lidar com ela de forma mais sábia. Te mostra que aquilo que você sente não é um erro, é um chamado. Que cada emoção descontrolada é uma oportunidade de treino. Que cada situação desconfortável é uma chance de se fortalecer por dentro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que o que nos fere também pode nos formar. E é isso que você precisa entender agora. O impulso não precisa mais te ferir. Ele pode te moldar, se você souber o que fazer com ele. E talvez, nesse exato momento, você esteja enfrentando alguma situação que te provoca profundamente. Alguém que te tira do sério, uma situação que te frustra, um medo que te paralisa. E tudo em você quer agir no impulso. Mas antes de fazer isso, pergunta para si mesmo: essa reação vai me fazer crescer ou vai me manter no mesmo lugar? Pô, essa simples pergunta já começa a mudar sua rota. Já começa a te lembrar de quem você quer se tornar. Você não está aqui para vencer debates. Está aqui para vencer a si mesmo. Ser maior que o impulso é como cultivar um fogo interno que aquece, mas não queima. É força com direção. É emoção com presença. É humanidade com consciência. E essa mistura é rara, mas transformadora. Porque quando você escolhe agir a partir da calma, você começa a inspirar quem está ao seu redor. Você se torna exemplo. Você muda o ambiente com a sua postura. E aos poucos, a vida vai se tornando menos sobre reagir e mais sobre construir. Menos sobre se defender e mais sobre se entender. Esse é o verdadeiro caminho de crescimento. Não é espetacular, mas é profundo. Não é rápido, mas é real. E é ele que te liberta. Você já percebeu que o impulso sempre quer urgência, mas nunca traz profundidade? Ele te convida a explodir, mas nunca te ajuda a entender. Ele te empurra para agir, mas nunca te ensina a curar. E é justamente aí que mora a armadilha. Pô, agir no impulso parece natural, parece humano, e de fato é. Mas o que também é humano, e ainda mais poderoso, é a capacidade de parar, observar, sentir, escolher. O impulso vem do automático. O autodomínio vem da consciência.
E a diferença entre uma vida reativa e uma vida transformada está justamente nesse espaço. O espaço entre o que você sente e o que você decide fazer com isso. E aí eu te pergunto, por que você ainda se deixa levar? O que dentro de você acredita que precisa reagir para se proteger? A verdade é que muitas vezes, por trás do impulso, existe uma criança ferida que aprendeu que, se não responder na hora será engolida, uma parte sua que acha que, se não for mais rápido, mais duro, mais barulhento, será deixado para trás. E essa parte só reage porque ainda não foi acolhida. O impulso não é seu inimigo. Ele é só um mensageiro. Ele está dizendo onde dói, onde ainda falta segurança, onde ainda existe medo. Mas para ouvir isso você precisa de silêncio, de presença, de um coração que já não quer mais provar nada para ninguém. Por isso, se esse vídeo está te tocando, comenta aqui embaixo. Qual foi o último impulso que te venceu? Compartilha com sinceridade, porque quando você escreve, você começa a se ver. E quando você se vê, você começa a mudar. Essa jornada é sobre lucidez. É sobre escolher se tornar alguém que responde com sabedoria e não com ferida. Alguém que entende que não precisa ser movido pela emoção do momento, mas sim pela visão de quem quer ser. Os estoicos sabiam disso. Eles treinavam a mente como quem treina o corpo. Sabiam que as emoções não são inimigas, mas precisam. Sir Epicteto dizia: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E senhor de si mesmo é aquele que sente tudo, mas não se deixa dominar por nada. Que observa o impulso, mas não se ajoelha diante dele. Que entende que cada vez que escolhe o caminho mais difícil, está lapidando sua própria liberdade. Imagine como sua vida seria se, ao invés de reagir com pressa, você respondesse com propósito. Imagine quantos relacionamentos você salvaria. Quantas decisões você tomaria com mais clareza? Quanto desgaste você evitaria? Ser maior que o impulso não é ser frio, é ser maduro. É ter coragem de se conter, de esperar o calor passar para só então agir. E isso exige treino, disciplina, presença, mas também exige compaixão. Porque no processo, você vai errar, vai escorregar, vai reagir sem pensar. Mas se tiver consciência, vai aprender com cada queda, vai se levantar com mais lucidez, vai entender que cada momento de impulso pode ser o início de um novo aprendizado. A sua grandeza não está em não sentir, mas em não se deixar dominar. Não é sobre apagar o fogo, mas aprender a usá-lo para iluminar o caminho. E cada vez que você faz isso, você se torna exemplo. Você mostra para si mesmo que já não é mais refém das suas emoções, que existe um novo eu surgindo, mais calmo, mais forte, mais consciente. E esse eu é o seu verdadeiro eu, o eu que você veio ser. Então não desiste de você. Segue nesse caminho, porque o autodomínio é a ponte entre o que você vive hoje e a liberdade emocional que você tanto procura. Ser maior que o impulso não é sobre controlar tudo o tempo inteiro. É sobre escolher com consciência mesmo quando o coração está acelerado, mesmo quando a raiva grita, mesmo quando tudo em você quer reagir. É naquele segundo entre o sentir e o agir que a sua liberdade nasce. É ali que você deixa de ser escravo do que te feriu e começa a se tornar autor da sua própria história. E a verdade é simples. Você não vai mudar sua vida inteira de uma vez, mas você pode mudar a sua próxima resposta. E isso já muda tudo. Cada vez que você escolhe não revidar, não alimentar a ansiedade, não se afundar no drama de pensamentos automáticos, você está escrevendo um novo capítulo da sua vida. Um capítulo onde você não é mais refém do passado, nem dos gatilhos que te dominavam. Um capítulo onde você começa a assumir o protagonismo com firmeza, com presença, com lucidez. E isso exige coragem, porque o impulso te chama para a zona conhecida. A reação te conforta, mas o crescimento exige desconforto, exige pausa, exige questionamento e, principalmente, exige presença. Você não precisa esperar a vida desmoronar para mudar. Você pode escolher hoje começar esse caminho. A vida vai continuar te testando. Pessoas difíceis vão aparecer, situações desconfortáveis também, mas o que muda é como você se posiciona diante disso. Você pode reagir como sempre reagiu. Ou pode se lembrar do que está construindo. Pode se lembrar de que está treinando ser alguém melhor. Alguém mais sábio. Alguém que sente tudo, mas não se perde em nada. Alguém que tem coragem de sentir sem se destruir com isso. A filosofia estoica não veio para te tornar intocável. Ela veio para te tornar firme em meio ao caos. Veio para te ensinar que a liberdade não está fora,
mas dentro da sua escolha, dentro da sua resposta, dentro do seu silêncio. Como disse Sêneca, o homem que é forte é aquele que vence a si mesmo, todos os dias. E vencer a si mesmo não é vencer suas emoções, é integrá-las, é aprender com elas, é agir apesar delas, com sabedoria, com clareza e com propósito. Então, se esse roteiro te tocou de alguma forma, se alguma parte mexeu com você lá dentro, escreve aqui nos comentários. Qual foi a parte que mais te impactou? Colin, você está decidido a não obedecer mais? Porque quando você compartilha, você não só se fortalece, como inspira outras pessoas que estão lutando a mesma luta silenciosa. E se você sente que precisa continuar nessa jornada de desenvolvimento pessoal, estoico e emocional, se inscreve agora no canal Estoicismo pra Valer, porque aqui cada vídeo é um passo a mais na direção da sua força interior. Curta esse vídeo se ele te trouxe clareza, comenta se ele te trouxe verdade e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque o mundo não precisa de mais pessoas rápidas no gatilho, precisa de mais pessoas conscientes na resposta. E essa pessoa agora pode ser você.